Abemos episódio novinho em folha de Euphoria, a série original da HBO que no bom português se chama Euforia. Esse episódio não faz parte nem da primeira temporada e nem da segunda temporada. Ele é uma espécie de especial, é quase um respiro na trama, mas que obviamente tem tudo a ver com a série. Então tá na hora da gente comentar esse episódio super especial que foi muito papo cabeça. Eu já te adianto que, olha, eu achei incrível. Vamos lá? It was your idea. I know it was my idea, but I don't think it's a good idea anymore. Maybe I deserve it. Rue. Why'd you call me? Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Vim aqui fazer um vlog de análise do episódio Rue, que é esse episódio especial da série Euphoria. A gente vai ter aqui, ó, nessa série, 2 episódios especiais que são lançados ainda em dezembro, né? O primeiro já foi lançado nesse último domingo e o segundo vai chegar logo em breve também. E é claro que eu estarei de volta aqui para comentar o segundo episódio, mas vim comentar com vocês aqui o que foi esse episódio Rue, que foi esse episódio especial, que é uma espécie de conexão entre a primeira e a segunda temporada. Então já vai aí, ó, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo com todo mundo e também já vai me acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e no Facebook, no Rafa Gomes. Então tá, vamos falar sobre esse episódio. Primeiro de tudo, ele foi gravado durante o período da pandemia. E assim, mesmo com todas as circunstâncias da pandemia, o Sam Levinson, que é o criador da série, conseguiu ajeitar esse episódio de um jeito que funcionasse. E a gente vê aqui que até a forma como o episódio foi produzido mostra muito esse formato mais compacto. Porque eles fizeram um episódio especial que é justamente para matar a saudade dos fãs, à medida que também deixa eles um pouco mais tranquilos em relação à espera da segunda temporada. Uma vez que esse ano a gente não teve nada de temporada nova, né? Então, e aqui nesse episódio, a história se resume basicamente entre Rue e Ali, que é o seu padrinho, no seu tratamento para tentar ficar sóbria, né? Ela tá tentando ali chegar na sobriedade, a gente já viu muito disso na primeira temporada, em que ela participou das reuniões, etc., mas nunca conseguia ir tão adiante assim na sobriedade. E o Ali é uma espécie de mentor com uma figura um pouco paterna, ele assume um pouco esse papel na vida dela, e nesse episódio especial isso ficou ainda mais claro, porque aqui tudo se resumiu a uma profunda conversa dentro de uma diner, que são essas lanchonetezinhas de menor custo, que tem algumas comidinhas um pouco mais básicas, são muito comuns nos Estados Unidos, não é tanto do perfil do público brasileiro, e os dois estão ali tendo um papo reto sobre os perigos do vício, as consequências do vício, as sequelas que o vício traz na vida também e como administrar todo esse turbilhão de emoções e reflexos que o vício também acaba trazendo para a vida de uma pessoa. E ali a gente começa em meio a um devaneio da própria Rue, que tá imaginando ali a vida ao lado da Jules. E a gente, quando a gente começa a assistir esse episódio, a gente fica assim, uai, elas duas foram embora juntas? O que aconteceu, Brasil? O que é isso? O que está rolando? Mas rapidamente a gente percebe que tudo não passou de uma grande imaginação da Rue, que tá ali dentro de um banheiro, o banheiro da diner, do restaurante, e ela já tá ali consumindo um pouquinho mais daquilo que ela tanto gosta e que faz tão mal pra ela. E ao longo desse episódio a gente vê o Ali dando... O Ali. Nós vemos o personagem Ali dando uma bela de uma orientação pra ela a respeito de como lidar com o vício. E o legal é porque ele é um cara muito honestão e ele tem uma abertura muito grande na vida dela. E como eu falei pra vocês, é interessante a gente ver essa dinâmica paternal que começa a se firmar cada vez mais aqui. Na primeira temporada a gente já tinha um pouquinho dessa noção da dinâmica entre eles dois, só que isso ficou um pouco mais claro aqui nesse episódio especial, quando a gente começa a entender um pouquinho mais da história do personagem, porque ele ainda era um personagem que ficava um pouco mais na parte de coadjuvantes, só que com um destaque menor do que vários outros coadjuvantes que a gente tem ali na série, porque a série é uma série que tem muitos personagens adjacentes e todos eles orbitam ao redor da Rue. E foi muito legal ter esse momento de exclusividade entre a Rue e o Ali, porque ali a gente conseguiu não apenas dimensionar
o nível de amizade deles dois, mas também entender um pouco mais da história desse personagem. E ele fez reflexões profundas que pra mim são todas muito calcadas nos princípios bíblicos, nos princípios do Evangelho de Cristo. E isso foi um dos aspectos que eu mais gostei, porque a Rue é uma personagem extremamente cética, que depois de ter visto seu pai definhar com uma doença, ela não tem muita fé em absolutamente nada, principalmente em Deus. Então é claro que para ela enxergar sentido na vida é algo muito difícil, o que facilita com que ela tenha tantas recaídas. E a gente viu muito disso na série, né? Ela não é uma personagem que se esforça tanto assim para ficar sóbria. Ela começa a dar passos legais até que depois ela recua muito. E aqui a gente vê muito mais ela se abrindo, ela abrindo o coração, porque ela é uma personagem um pouco mais calada, que internaliza tudo. E aqui, entre ela e o Ali, só tem eles dois. Todos os demais personagens estão de fora dessa jogada. E a gente vê ela se abrindo de maneira muito franca em um jantar, né? Porque eles estão ali comendo panqueca na véspera de Natal, que é uma data tão simbólica e tão familiar. E nós descobrimos ali naquele contexto que o Ali tem algumas circunstâncias bem terríveis do seu passado. Ele foi um homem que abusou da própria esposa, sendo que ele, quando criança, viu o seu pai, que era um alcoólatra, abusar da sua própria mãe. Então a gente vê que ele se transformou em um determinado ponto da vida dele naquilo que ele mais odiou, que foi exatamente a figura do seu pai. E à medida que ele vai contando a sua história, ele vai falando também sobre a importância do perdão. E ele diz algo que é profundamente real e bíblico, que é como a libertação pelo perdão é o primeiro passo para uma mudança genuína na vida de alguém. E isso é extremamente verdade. A Rue tá muito cética durante toda essa conversa porque ela não acredita que exista um poder maior que possa ajudá-la a se livrar do vício. E independente da opção religiosa do personagem, ali, o que ele falou aqui é enraizado nos princípios bíblicos do cristianismo, que é justamente o fato de que Deus é aquele capaz de curar todas as feridas e de transformar aquilo que era em tristeza em alegria. E isso tudo tá muito bem expresso no livro de Salmos e em diversos outros momentos da Bíblia. Eu adorei o diálogo desse episódio e o quanto ele foi tão conciso e tão ali, ó, lado a lado com o que Jesus diz. Eu amei isso, porque como cristão, obviamente que isso eu acho que é muito importante, mas mais interessante disso tudo foi ele dizer que a revolução, a transformação do nosso caráter, a transformação de quem nós somos, porque ele já foi um cara que já agrediu a esposa e hoje é um homem em redenção que tá se curando, tá cada vez melhor e tá cada vez mais saudável também. E ele fala que a revolução deve ser uma revolução espiritual, tem que ser algo que é de dentro para fora. E isso tudo é absolutamente real, gente. A mudança no nosso caráter, a mudança no nosso coração, a mudança dos nossos costumes, dos nossos hábitos e das nossas escolhas começa dentro, começa por dentro. E isso é uma mudança espiritual. E eu creio piamente, porque eu também sou fruto, sou reflexo disso, de que Deus é o autor da mudança. Que qualquer mudança que é feita sem estar calcada em Deus são mudanças efêmeras que no final das contas elas serão revertidas, porque quando a gente se apoia no nosso próprio entendimento, ou quando a gente se apoia nos outros, se apoia em outras pessoas, se apoia em instituições, se apoia em paradigmas, em parâmetros, quando a gente se apoia em coisas ou pessoas, a gente tende a cair no fracasso, porque pessoas e coisas vão falhar conosco, elas vão nos desapontar em algum determinado momento da vida, mas Deus é aquele que não nos desaponta. Porque ele é perfeito, ele é maravilhoso. E ele é maravilhoso não porque ele faz aquilo que a gente quer, mas porque ele faz exatamente aquilo que a gente precisa. E é exatamente isso que o Ali fala ao longo desse episódio, de como o perdão e a redenção é o instrumento necessário para a mudança. Que uma pessoa, quando ela acha que ela não tem acesso à redenção, que ela não tem acesso ao perdão, ela acha que como ela é impura demais para ser perdoada pelos erros do passado, logo ela não tem motivo nenhum para se esforçar para ser melhor. Então eu achei muito profundo isso que ele falou, e o episódio especial é justamente um ensaio mesmo, um genuíno ensaio, que é um debate muito profundo entre duas pessoas que uma já esteve muito doente, a outra continua profundamente doente, e de como elas podem chegar em um equilíbrio para poder levar uma vida mais saudável. A gente vê que o Ali já conseguiu chegar nisso, mesmo depois de várias recaídas, enquanto a gente vê aqui que a Rue ainda
patina muito nisso. Mas eu achei que foi um episódio profundo e é o que eu falei pra vocês, se encaixou muito no formato de pandemia. Então foi um episódio que teve um orçamento muito mais restrito, teve muito menos sets também, então tudo foi muito mais reduzido e funcionou muito bem para um episódio que é realmente um respiro na trama, ao mesmo tempo que também é uma conexão porque a gente vai receber lá em 2021 com a segunda temporada. Achei que foi um encaixe perfeito, a HBO acertou demais na produção desse episódio, porque o diálogo do episódio foi construído de forma muito precisa, tem uma coisinha aqui e ali que talvez eu discordaria, mas eu acho que em essência tá muito bem feito, eu fico arrepiada só de pensar nisso, porque este é um episódio essencialmente ligado aos personagens, então tudo está aqui na caracterização do Ali e na caracterização da Rue, e a Zendaya mais uma vez prova por que ela é tão digna de um Emmy Awards e também de um Globo de Ouro, por que não? E ela tá aqui numa atuação profundamente internalizada, do jeitinho que a Rue é, ela voltou com tudo como se o tempo não tivesse passado, como se a gente não tivesse esse ano inteiro de pandemia, e foi muito lindo ver um episódio que focou essencialmente nas atuações e no seu discurso. Isso prova como Euphoria é uma série que tem um timing muito bom e que traz discussões muito valiosas, sim. E se você gostou desse episódio de Euphoria, conta aqui pra mim nos comentários. Você assiste essa série? Você não assiste? Eu sei que vocês aqui no canal são fãs da HBO. Essa minha galera aqui é maravilhosa porque gosta de coisa boa. Então deixa um comentário aqui esperto pra gente continuar conversando. Porque ainda tem mais um outro episódio especial de Euphoria, né? Então é claro que a gente ainda vai continuar esse debate em breve. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque você sabe que tem muita coisa boa por aqui te esperando, valeu? Então clica numa dessas duas telas que vai aparecer aqui na frente pra você ser direcionado pra coisas bem legais. Um beijo pra todos vocês, fiquem todos com Deus e a gente se vê na próxima.